Olá, sou Tulianini, especialista, entusiasta da área de fintech, empresário no setor de pagamentos. Hoje vamos fazer mais um Memória Cash Podcast, indo um pouco para a área de logística. Muitas empresas de meio de pagamento, elas sofrem para entender como integrar sistemas que favorecem os pagamentos. Sistemas desde comércio eletrônico, de vendas em geral, PDV, e como vai o setor de logística. Existe oportunidade para as empresas no meio de pagamento? Então, para isso, eu trouxe aqui o Léo Lima, co-founder da Letwe, uma empresa especializada em automação na parte de logística, né, Léo? Sim. E ele vai trazer para a gente as novidades desse setor. Antes, nos conta aí como que você entrou nessa área, se foi de paraquedas, se foi planejado e qual oportunidade você enxergou junto com o seu sócio na empresa. Muito bom. Primeiro, agradecer o convite. Obrigado, Túlio. Prazer estar aqui com você. Antes da gente começar, eu queria te entregar aqui um presente que eu trouxe. Não sei se você já leu. Ah, legal. Mas esse livro é interessante, cara. Eu acho que tem muita conexão do que a gente vai falar aqui hoje. É um livro chamado Capitalismo Consciente. Mas, em resumo, ele traz basicamente 4 pilares, né? E alguns cases de algumas empresas, como Google, enfim, Starbucks, que reuniram alguns conceitos de cultura, inovação, tecnologia, dentro de um propósito de resolver um problema real do mercado, mas sem perder aquele viés de gerar valor aos acionistas, né? Uma empresa lucrativa. Então, ele traz essa consciência capitalista dentro dos negócios. Então, vale a reflexão aí, espero que você goste, depois muito você me bom. conta. Muito obrigado. Sim. Não conheci o livro. Ah, que legal. Tá? Não conheci o livro. Realmente, a gente passa por um momento, né, do global, de muita informação, muita opção, né? E às vezes vai muito para a parte supérflua e tudo mais. E os empresários também acabam investindo em coisa que não tem necessidade, esquece de investir, talvez em uma oportunidade que vai dar renda, vai ser mais ecológico e mais eficiente, né? Legal, esse livro traz reflexões interessantes. Obrigado. Então, vale a leitura. Obrigado. Beleza. Então, te respondendo assim, cara, a minha jornada na logística, ela começou mais ou menos uns 12 anos atrás. Eu fundei uma primeira startup junto com meu irmão, naquela época que ninguém sabia o que era startup, né? Essa terminologia aqui no Brasil era muito nova. Mas, enfim, a gente acabou trabalhando com uma tecnologia voltada para a logística. Em 2019, 2018, 2019, a gente vendeu a empresa para um grupo aqui do Brasil, que depois foi vendido por um grupo espanhol. E a gente ficou reflexivo, né? Assim, o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Que tipo de inovação a gente pode trazer para o mercado? Enfim, aquele momento de reflexão. E aí a gente decidiu continuar atuando na logística, que era um pouco do track record que a gente trazia ali dessa nossa primeira experiência. E a gente desenvolveu em cima disso a Letwe, né? Então, o que a Letwe faz, né? Na verdade, a gente hoje é uma empresa que trabalha com transformação digital para logística. A gente ajuda os nossos clientes a cuidarem do bem mais precioso que eles têm hoje, que é o estoque. Então, é ali que está a fonte de receita das empresas. Então, através da nossa tecnologia, a gente consegue fazer com que o cliente ele tenha uma visão total de todos os produtos que ele tem no seu estoque para verificar se é suficiente ou não para atender o seu cliente ali durante uma venda. Então, a gente tem um software, um sistema que a gente trabalha com fornecimento proprietário, desenvolvimento nosso, tecnologia própria, que a gente entrega naquele modelo SaaS, né, que o cliente faz uma assinatura, e a gente conseguiu ir aonde ninguém estava indo, que é ali um foco no pequeno e médio, na pequena e média empresa, sabe? Legal. Cita um exemplo de pequena empresa. Cara, hoje a gente trabalha muito com distribuidores, e-commerce cresceram bastante, é o cara que ele pega 2, 3 produtos de um determinado segmento, por exemplo, trazer um case aqui, G2F Distribuidora, é uma pequena empresa do Espírito Santo, está indo ali para médio, que ela trabalha com a gestão de produtos de limpeza, ela compra da indústria, armazena para depois fazer a distribuição ali para o varejo ou para o consumidor final. Então, ele está no meio da cadeia de suprimentos ali. E o pequeno e médio, ele sempre foi muito desassistido tecnologicamente, né, Túlio? Assim, acho que você sabe bem que esse tipo de empresa hoje, assim, se a gente for olhar para o Brasil hoje, né, acho que menos de 20% das empresas hoje tem software de gestão. Olha que interessante, menos de 20%. No país mais complexo das galáxias, praticamente, em termos de burocracia. Se a gente olhar países mais simples, a gente chega a nível de 60%, 70%. Então, essas empresas têm uma demanda muito grande e a gente nasceu justamente para auxiliar essas empresas a otimizarem os seus estoques através de tecnologia para garantir que ela vai ter o produto certo na hora certa
para vender para o seu cliente final. A gente até entra no grande, a gente tem vários clientes grandes, mas o nosso foco hoje está muito voltado no nesse PME. público, né? Então, vocês enxergaram uma dor que esse público não era assistido, exatamente, né? Para sistema de logística. E, cara, é complexo a implantação, porque eu vou imaginar, você deu um exemplo de uma distribuidora ali de cadeia de suprimentos, né? Vamos supor que uma distribuidora de bebidas, certo? Tá? Bebidas e tal, tudo mais. Você está armazenando a bebida e a entrega, às vezes, o delivery ali é muito rápido, muito constante e tudo mais. Ele tem lá um sistema de frente de caixa, talvez ali, um RP dele que está alimentando. Lá dentro tem um controle de estoque dele ali e tudo mais. E ele tem o armazenamento. Que uma coisa é eu controlar no sistema, outra coisa é o produto armazenado. Então, na cabeça, pelo menos na minha, né? E eu acho que ele diz que a cabeça do pequeno empresário também vai para esse lado. Eu falei assim, cara, como que eu vou colocar mais um sistema aqui para rodar? Como que é essa integração? Como funciona? Né? Então, assim, se não for muito bem, talvez automatizado, o cara deve ficar perdido. Como funciona essa integração com sistemas diferentes, culturas às vezes diferentes, cada empresa pode ter sua metodologia ali. Legal, esse é um ponto extremamente importante porque eu sempre costumo brincar, né? Segundo alguém me pergunta, quem que é o seu principal concorrente hoje? Eu sempre falo que é o Excel e a Tilibra, né? Do papel e a caneta. Que a gente concorre com quem está ali no offline, ali, quem não tem uma fluência tecnológica, são os pequenos e médios empresas, né? Então, esse cara, assim, ele tem muitas vezes ele tem um RP ali que ele precisa faturar, gerar nota e não tem mais nenhum controle ali para trás do seu estoque, da sua separação de pedidos, da gestão de pedidos, dos meios de pagamento, de como que ele dá baixa do estoque a partir do momento que ele vendeu um produto. E aí nosso sistema já foi concebido com as APIs, né? São aquelas tecnologias para integrar um sistema no outro. Então a gente enxerga hoje toda a logística de fato como uma cadeia. Desde a hora que o cliente final faz um pedido, como que esse pedido, aonde que ele vai cair, ele vai ser distribuído para quem? Para o financeiro emitir a nota, para a logística fazer a separação, o empacotamento, para o last mile fazer a entrega. Então a gente enxerga hoje como, de fato, uma cadeia de fato de suprimentos e a gente tem que ter essa visão como um todo. E como é que a gente faz isso na prática? Integrando com os outros sistemas, igual você citou, seja com RP, seja com o TMS, que faz a gestão da entrega, seja com a gestão de pedidos. Então, quando você compra um pedido, você vê lá no site do seu e-commerce, em separação, em expedição, pedido em rota de entrega. Então, essa frente ela é alimentada por todo esse ecossistema de sistemas por detrás, que só funciona, de fato, se tiver integrado. Exatamente. E, beleza, vamos pensar então na ponta a ponta. Então, eu vou lá e integrou com o sistema de RP. Legal. Então, o sistema de RP, essa integração, acredito que quando a pessoa lança lá uma compra do PDV, ele já imputou lá no sistema de logística um processo, né? Exatamente. Pegar lá no armazém, lá na prateleira e tal, envelopar e pôr na expedição, né? Aí você falou que tem o controle agora da entrega, né? Existe também um aplicativo no sistema de vocês, para o integrador, o cara que vai entregar, né? O entregador ele tem um aplicativo ali também dele que ele dá o ok lá e é o aplicativo de vocês ou pode ser outro aplicativo? Legal, esse é um ponto muito interessante, né? A gente tem várias etapas dentro desse ecossistema, você citou muito bem todos eles. E hoje os sistemas eles estão ficando cada vez mais especialistas. Então eu tenho no mercado hoje sistemas de PDV, onde a compra vai ser realizada e esse pedido vai cair, ainda está no status de pedido, ainda não gerou faturamento, ainda não gerou separação, não gerou nenhuma movimentação física no produto. Então eu tenho sistemas que fazem esse papel. Logo após eu tenho sistemas que fazem a parte de faturamento, que é o RP, que é mais amplamente conhecido. Eu tenho os sistemas de gestão de armazenagem, de gestão de estoque, aí é o que eu entro junto com a Letto. Então eu recebo uma ordem ou uma ação do RP e falo, olha, o Túlio comprou essa xícara e o prazo de entrega dele é 5, 7, 10 dias. Tá. A partir dessa informação que eu recebo, eu disparo uma tarefa para o operador de fato, tirar o produto, empacotar, embalar, etiquetar com os dados do destinatário. E aí eu passo essa informação, aí a gente fecha nosso escopo ali, especificamente do nosso sistema,
e eu integro essa informação para o entregador, que aí pode ser uma outra empresa, pode ser uma transportadora, pode ser o próprio Correios, que eu vou falar, olha, o pedido do Túlio com essa origem está pronto, está aqui para você entregar. E esse sistema vai fazer toda a gestão de last mile, última milha que a gente fala. E aí que imagina se tudo isso não estiver conversando, né? Então, não funciona. Muitas vezes você faz até uma venda errada por achar que tem um produto no estoque e não tem, já deu ruptura ali na frente. E abaixou a expectativa e a experiência do cliente. Ou você segue muito bem até aqui, mas você não tem uma entrega eficiente, uma gestão de entrega eficiente, também quebra a expectativa. E aí, isso tudo vai se tornando muito mais complexo, em que você precisa garantir o horário de entrega, o prazo de entrega, porque se você precisar fazer a logística reversa, retornar com esse produto, isso, né? você come a margem, você não consegue alcançar. Então, é muito legal, né? A gente está lá na loja, faz a compra, daqui 5 dias o produto chega na sua casa, mas existe toda uma mágica que acontece aí no back, que se ela não estiver muito bem engrenada sistemicamente, ela tende a ter falhas e rupturas assim a todo momento. Cara, agora dando um pulo aí nessa, importante explicar essa mágica toda, né, e entender a complexidade. Agora, eu indo para um lado agora do empreendedor, né? Existem concorrentes no mercado, desenvolver tecnologia não é fácil, e, enfim, como vocês veem, por exemplo, cara, sou uma empresa de automação de logística, de tecnologia, tem concorrentes, e como vocês se prepararam para enfrentar essa concorrência, mesmo buscando mercado específico, que talvez não seja muito bem assistido pelas maiores empresas do segmento. Como que foi isso na cabeça de vocês e como vocês enfrentam esses desafios diariamente? Né? Pô, legal, esse é um bom ponto. Quando a gente está concebendo um negócio, ou quando a gente está buscando aquele product market fit ali, né? Será que o meu produto tem fit para o mercado? A gente faz uma série de pesquisas, reflexões. Eu lembro que uma delas a gente estava pensando muito no nosso ICP ali, não qual era o nosso cliente ideal, né? Quem que a gente vai abordar, ou quem que será que tem a dor que a gente está se propondo a resolver. Eu lembro que a gente fez um estudo, principalmente assim, que a gente olhou por que pequenas e médias empresas, né? Eu lembro que a gente viu que pequenas e médias empresas hoje geram cerca de 70% dos trabalhos CLT, carteira assinada, são oferecidos pelas pequenas e médias empresas. E só 28% do PIB roda ali dentro. Então, mais da metade dos empregos são gerados por PME e menos de 1/4 da grana. Então, tem um espaço muito grande, tem uma avenida muito grande para crescer dentro de pequenas e médias empresas. Então, essa foi uma das primeiras definições que a gente teve. Então, a gente olhou para esse cara e falou, beleza, agora como que a gente modula o nosso sistema, tanto de produto, que você falou, como que eu faço uma implantação do sistema com menos atrito, menos fricção, porque implantar sistema, independente de qualquer sistema que seja, gera aquela fricção, principalmente se a empresa não tem uma determinada maturidade. Então, a gente precisou modelar a implantação para ela ser bem fluida e, principalmente, o modelo de negócio. Valor, quanto que a gente vai cobrar desse cliente? A precificação também foi um grande desafio, porque a gente partiu da conscientização, mostrou para ele que ele tinha dor. Mostramos que a gente conseguiria resolver a dor, mas será que ele tem caixa, bolso para pagar? Então, a gente precisou unir todas essas definições até que a gente conseguisse fazer uma oferta que fosse aderente para o mercado. Por isso que eu falo que a gente modelou o sistema, que ele tem uma implantação fácil. Então, hoje você consegue, em menos de 30 dias, colocar o sistema para rodar, para fazer esse controle do warehouse, do armazém de uma forma fácil. Tem planos acessíveis, então tem plano para uma empresa menor, uma empresa média, maior. Então, a gente conseguiu modular os planos e a tomada de decisão do empreendedor ali fica muito mais fácil, porque ele já vê resultado logo nos primeiros 15, 20 dias, ele já começa a ver resultado. Ou seja, fiz uma venda, eu consigo entregar esse produto para o meu cliente? Deixa eu consultar o sistema aqui. Tá. Será que eu tenho um produto no estoque para atender aquela venda? Deixa eu consultar. Antes ele perdia muito tempo para conseguir dar essa resposta e acabava perdendo a venda. Então, acho que se eu tivesse que reunir, eu colocaria esses 3 pontos. Definição do mercado, definição do produto e como eu vou entregar esse produto para o mercado sob o ponto de vista de preço e modelo de negócio. E quanto tempo vocês ficaram desenvolvendo o sistema para colocar o mínimo produto viável na praça? Eu acho e que como foi essa experiência do primeiras versões, enfim? Cara, assim, acho que a gente teve a sorte de ter um cliente que comprou a ideia junto com a gente.
uma empresa de logística também, que faz toda a parte de armazenagem. Então, a gente desenvolveu o sistema dentro do cliente. Eu acho que isso foi uma grande experiência para a gente. E quando a gente levou para o mercado, era um produto mais maduro, então colocaria ali um ano e pouco para a gente conseguir desenvolver. E é claro que assim, software quase que nunca acaba, né? Roadmap vai sendo incorporado novas funcionalidades. Mas enfim, acho que para o MVP, assim, acho que levou MVP mesmo 6 meses, depois para trazer mais clientes mais 6 meses, então colocaria 1 ano para a gente já estava com algo mais palpável. E você já tinha uma experiência do setor. São quantos sócios a Letwi? Legal. Hoje a gente, majoritariamente, é eu e meu irmão, que ele é sócio, hoje ele é o CTO. Eu estou mais na parte de comercial, enfim, de relacionamento. E a gente tem um fundo de investimento que entrou junto com a gente, chamado Grupo Etan. Então, eu colocaria como esses três sócios. Três sócios, três participações na empresa. Exatamente. Hoje está com quantos colaboradores a empresa? Cara, hoje a gente deve estar em média ali a 60, 70 pessoas. É um time bom, né? Para tecnologia, né? Administrar um time bom. Exatamente, inteligência artificial, Léo. Nós estamos vendo aí tudo cada vez mais robotizado, né? Então, eu trazendo de novo a jornada aqui da expedição ali. Talvez o cara vai com um aparelhinho ali, com o celular para fazer a leitura e tal. Hoje nós estamos vendo armazéns e muita coisa bem robotizada. Eu já vi vídeos aí de grandes armazéns chineses que não tem humano, né? O robô vai lá, já pega na prateleira, já leva, já joga no estoque, já vai para a expedição sem ninguém tocar no produto, né? Como você vê esse mercado com esse tipo de automatização e como vocês enxergam também para se preparar para atender um público mais exigente com armazéns desse jeito? Legal. Eu acho que isso está muito atrelado ao comportamento do consumidor. Eu sempre procuro fazer uma reflexão na ponta, né? Na visão cliente, né? O cliente no centro. Então, com a demanda nossa de consumidor, de ter o produto ali mais rápido, de entrar no e-commerce, já querer comprar que ele chega no day one ou no same day, que a gente fala, o produto comprou hoje, chega hoje, a gente tem Rap Turbo, então tem várias ferramentas que vão te entregar o seu produto em 15, 20 minutos. Então, nós como indústria, ou como provedores de solução de tecnologia, precisamos nos adaptar, ou tivemos que nos adaptar para essa nova realidade, do consumo muito rápido. E isso reflete principalmente tanto na cadeia de entrega, e aí eu vou trazer alguns exemplos aqui, quanto na otimização dos armazéns. Então, antigamente, a gente tinha armazéns distantes, grandes centros de distribuição, onde as indústrias armazenavam seus produtos. Hoje, os centros de distribuição estão cada vez mais descentralizados. Então, eu tenho muitas vezes as dark stores, que são centros de distribuições menores, mais próximos dos centros urbanos, em que eu consigo fazer uma compra. Essa inteligência artificial vai dizer para o vendedor em qual dark store o produto dele está mais perto do comprador e vai disparar a ordem de saída daquela dark store. Então, eu tenho essa configuração já muito forte no mercado. Além disso, eu tenho, igual você citou, a otimização desses centros de distribuição. Eu tenho robôs, eu tenho sorter, que são máquinas que vão pegar o produto, vão colocar dentro do carrinho, vão descer numa esteira e vão ser despachados. Isso já é uma realidade aqui no Brasil. Tem várias empresas que têm clientes nossos que têm essa automação, e nem automatização, é automação mesmo industrial, de robôs, etc. Eu tenho já inventários feitos com drones. Então, tem o drone que sobrevoa um galpão e consegue contar quantos produtos tem ali. Então, tem muita coisa que já é realidade, não só lá fora, mas aqui no Brasil, justamente para atender essa demanda. Legal. Isso é bem legal. Agora, sim, e nós, como Leto, como empresa de tecnologia, a gente precisa acompanhar isso e muito mais do que acompanhar, tá na frente, né? Desenvolver tecnologias, desenvolver funcionalidades sistêmicas para acompanhar toda essa demanda, essa necessidade de mercado. Quando você vai fazer, já que você é da área comercial, quando você vai fazer a venda, qual o valor, né? Vamos supor, uma empresa que não é automatizada, qual valor você oferece para o cara que você está entregando? Cara, estou te oferecendo isso aqui. Qual que é o valor que você está vendendo ali para ele? Hoje a gente bate muito na tecla de aumento de faturamento. Legal, era isso que eu queria chegar. Hoje a gente chega a gerar impacto, de fato, no aumento de faturamento da empresa, aumento de margem, inclusive. Como que a gente faz isso? Uma combinação de fatores. Mas assim, se eu tivesse que colocar isso numa frase, cara, eu vou garantir que você não perca nenhuma venda.
porque você gera receita vendendo. Então, eu te garanto que você vai ter o produto certo, na hora certa para o seu cliente. E mais do que isso, eu vou te dar mecanismos sistêmicos, ferramentas, e dashboards, e relatórios, que você vai, inclusive, conseguir prever uma demanda. Então, você tem uma determinada região que o seu consumo tem uma determinada característica. É sazonal? Não é? Algum produto específico? Então, como que você se prepara, como você tem o seu estoque preparado para conseguir vender esse cara? E essa venda não se perca pelo caminho. Beleza, uma coisa é eu vender, outra coisa é o dinheiro cair no caixa da empresa. Então, a logística ela anda muito próxima à parte financeira, à parte de caixa da empresa, à parte de gestão de contas. Então, um produto que ele é devolvido por um cliente, por um aceite, um produto que foi enviado errado, ele bate diretamente na parte de margem, na parte de faturamento, de receita. Então, são duas áreas que andam muito lado a lado. Então, e complementando esse ponto, é engraçado, porque a logística, ela sempre, ao longo dos anos, ela sempre vinha buscando um lugar de protagonismo dentro das empresas. Né? A gente percebia muito isso. Logística, ela tinha muito como centro de custos, a logística só gastos, etc. Então, a logística, ela veio... A gente tem que conseguir trazer a logística para as discussões nas reuniões de gestão, nas reuniões de conselho das empresas, dos nossos clientes, porque não adianta nada eu ter um fluxo de caixa bem definido, eu ter um DRE, mas o meu produto ali, ele está descasado. A minha logística, então, ela vem trazendo esse protagonismo das empresas e agregando essas discussões de alto nível. Aumenta até o valuation da empresa, né? Porque, quando você falou, para mim a palavra mágica foi a margem, né? Porque tem empresas que fatura bem, mas a margem é negativa. Então, o faturamento ele é perigoso. Porque quanto mais ele faturar, mais ele está levando a empresa para o buraco. Né? Exatamente. Então, no caso do logístico, quanto mais ele vender, se ele não estiver fazendo uma boa entrega, ele está levando prejuízo. Né? Agora, Léo, uma outra pergunta. Fintech. Já procurou vocês para alguma parceria ou não? Cara, a gente teve algumas procuras, mas antes até de responder de forma direta, assim, a gente fez muito essa reflexão lá nos últimos meses na nossa empresa, e principalmente analisando os cases no mercado, né? Como é que esse mercado ele vem se comportando, né? Se a gente, por exemplo, pegar dois grandes players, igual você citou, né? Por exemplo, a gente pega a Amazon, a gente pega o Mercado Livre, são dois grandes players. Né? Hoje a Amazon tem um market cap aí de mais de 1 tri, o Mercado Livre tem de 60 bi de dólares. Então são duas gigantes desse mundo de e-commerce e de logística. Se a gente colocar uma lupa na Amazon, né? Vamos olhar para a Amazon. Ela é uma empresa que ela tem toda a parte de e-commerce, mas ela ainda tem outras fontes de receita. Né? Então ela tem hoje toda a parte de Prime, Amazon Prime, ela tem a parte do AWS, que é a parte de nuvem também, muito bem estruturada. Muita coisa. Por outro lado, a gente tem o Mercado Livre, que a maior fonte de receita hoje do Mercado Livre é justamente do Mercado Pago, que é o que você citou. Então, poxa, isso já chama atenção, né? É uma fintech, o Mercado Pago é uma fintech do Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa de logística, então já responde parcialmente essa bola que você levantou aí. E aí, a gente pensando nisso, né? Então, hoje... A Amazon ela é líder em vários países, principalmente Estados Unidos, Canadá, Europa, Mercado Livre agora, América do Sul, né? México, Argentina, aqui no Brasil. E cada uma com linhas de receitas adjacentes, não só com e-commerce. E hoje o Mercado Livre é um dos principais clientes da Amazon aqui na América Latina, com a estrutura de cloud. Então, quem oferta a estrutura em nuvem no Mercado Livre é a Amazon. Então, muito embora, em primeiro momento, a gente pode entender que elas são concorrentes, elas são parceiras também. E olhando para dentro do Mercado Livre, a gente parar para pensar, poxa, a maior fonte de receita hoje deles vem do Mercado Pago, que é uma fintech. Como que nós, como empresa de logística, poderíamos estar junto desse ecossistema de fintech também, sabe? A gente está dentro da pequena empresa, a gente está dentro da média empresa, a gente também está dentro de grande empresa, entendendo todo o fluxo de materiais, de receita, de vendas, com o olhar logístico. Como que a gente poderia agregar agora um olhar de finanças em cima disso? A gente é integrado com o RP, a movimentação feita no nosso sistema, ela reflete ali no fluxo de caixa, no DRE, enfim. Então, são áreas que ficam namorando ali, né? Muito embora a gente não tenha nada muito formal hoje com esse mercado, mas é algo que nos chama atenção e a gente está sempre no nosso radar mesmo, de fato. Porque quando você fala aí sobre redução de margem, né? Então,
às vezes o fintech, muita gente olha só para a parte de pagamento, tal, enfim. Mas fintech tem tecnologia financeira. E imagina só, por exemplo, hoje, né, as empresas, hoje não, sempre as empresas sofreram com o famoso capital de giro, né? Então eu estou vendendo, mas eu tenho que pagar a conta hoje, né? E muitas empresas que ofertam crédito, né, para antecipar recebíveis e tal, não conseguem rodar o modelo, por exemplo, porque não conseguem enxergar na empresa o que ela tem de ativo ali, né? Então, se, por exemplo, a empresa tiver essa organização da automatização da logística, fala, cara, a minha margem aqui ela aumenta porque eu tenho uma logística automatizada, então esses produtos que eu estou vendendo, eles vão ser pagos, né? Sim. Então a empresa a fintech que oferta com crédito, ela pode muito bem olhar para essas empresas com bom olhar e fazer antecipação de recebíveis para melhorar o capital de giro, que vai fazer ela vender, não vai pagar juros de alguma coisa, enfim, tudo mais, né? Existe na plataforma de vocês, por exemplo, algum dashboard separado do RP da empresa para que essas fintechs, por exemplo, poderiam ter esse olhar e ver oportunidade ali nesse segmento? Cara, bom ponto. Respondendo de forma direta, sim, existe. É um ponto que a gente está desenvolvendo cada vez mais forte, são os dashboards, os analytics. E hoje a gente tem um que é muito legal, que os clientes gostam muito, que é o retrato financeiro do meu estoque. Então, num dashboard eu consigo saber quanto que eu tenho de imobilizado hoje aqui. Eu tenho 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 500 mil. Quanto que meus produtos estão aqui representam. Tanto com uma visão de venda, quanto uma visão de CMV, de custo. Então, eu consigo ter hoje, entregar para o meu cliente essa visão. Então, numa situação como essa, ele consegue facilmente mostrar para uma necessidade de empréstimo, uma necessidade de capital. Olha, cara, tem isso aqui de imobilizado de estoque. Isso aqui vai ser convertido em venda. Minha previsão é de que 2 meses eu faça esse giro desse estoque, 3. Então, eu consigo entregar isso para ele. Não só, obviamente, para ele fazer os controles internos, obviamente, mas também numa oportunidade dessa. Porque a gente fala assim, qual que é o estoque ideal para qualquer empresa, né? Porque a gente vai estocar não faz sentido, né? Então, essa Enfim, discussão, né? ela é muito latente sempre. Pô, se eu ter baixo estoque, legal que eu não estou com o dinheiro parado. Mas aí, se eu tiver uma venda grande, eu não consigo atender. Também eu estocar demais também. Se tiver aumento também de preço do custo do produto, comprei com preço mais baixo, eu consigo fazer uma... É complexo. Mas assim, eu vejo como uma vantagem, mais do que ter ali de mobilizar no estoque, é ter a eficiência da entrega para o recebimento, né? Então, porque essas empresas de antecipação de recebíveis, elas, cara, antecipação de recebíveis. Então, se não entregou, não vai receber, né? Exato. Então, assim, a eficácia dessa entrega, eu acho que ela faz muito sentido ali. E falando em entrega, Léo, vamos supor esse livro, recebi ele, na hora que eu fiz a compra, paguei. Né? Geralmente a empresa de e-commerce retém, né? Porque na verdade um marketplace ali com vários fornecedores, né? Enfim, e ele retém o dinheiro e fala, cara, só depois que o Léo entregar que eu vou pagar ele, né? Depois que a pessoa recebeu, como que vocês fazem esse input para falar assim, cara, pode pagar? Como que funciona? Existe essa integração direto com vocês ou tem que passar por uma ferramenta antes? Legal, esse é um excelente ponto. Isso vai depender muito da arquitetura sistêmica do cliente. Vamos lá, em termos macros, assim, em linhas gerais. Tem determinadas empresas que trabalham no modelo dropship, que é basicamente o que é. Eu vendo um produto que eu não tenho ele em estoque, eu nunca vi esse produto, eu conheço um determinado fornecedor e quando o cliente final faz essa compra comigo no meu marketplace ou quando ele gera o pedido para mim, esse pedido eu faço um bypass, esse pedido cai direto lá no fabricante, o próprio fabricante se encarrega de entregar e eu sou remunerado. É como se eu fosse um representante comercial, mas com esse modelo de faz conexões. Faço a conexão entre o comprador e a indústria e eu com esse papel de seller, vendedor. Então, nesse caso, vai depender muito do modelo em que eu acordei de dropshipping com o fornecedor. Mas, em sua maioria das vezes, cara, a partir do momento que eu entregar e o cliente
me pagar, eu te faço essa remuneração do FII. E aí o sistema tem que estar, de fato, integrados os sistemas. Mas não é o mais comum. Vamos trazer esse outro exemplo que você deu, que eu tenho. Eu sou um vendedor, eu sou um seller, e aí eu vendo pelos marketplaces. Shopee, Mercado Livre, Amazon, Magalu, enfim, todos esses que a gente conhece tem hoje no mercado. A dinâmica funciona mais ou menos assim. Então, eu tenho um determinado produto, eu oferto nessas lojas, então aí a gente já começa a ver a complexidade. Pensa comigo, eu tenho 10 xícaras dessa no meu estoque, eu estou vendendo ela em 5, 6 marketplaces. Se você faz a compra via um desses marketplaces, eu preciso dar baixa nesse meu estoque. E automaticamente eu preciso realimentar os outros marketplaces, que agora eu não tenho 10 mais no estoque, eu tenho 9. Então, essa gestão de estoque ela já tem que estar aparente para o cliente. Se alguém tentar comprar 15 xícaras, na Magalu, no Mercado Livre, tem que dar como indisponível. Eu não posso realizar essa venda, porque eu não tenho estoque. Então, a primeira camada eu já tenho que ter isso muito claro para o meu cliente. Mas, enfim, seguindo o processo. Então, fez a compra, caiu para o vendedor. E aí, o estoque dele é próprio, é terceirizado? Então, começa as ramificações. A partir do momento em que o comprador compra esse dinheiro, fica retido, igual você citou, nesses marketplaces. E eu sou encarregado de fazer toda a parte logística. Separação, expedição, embalagem, empacotamento, etiquetagem, envio. Posso enviar por transportador ou pelos correios. O cliente confirma o recebimento. E como que ele confirma esse recebimento? Por dentro do marketplace. Recebi o produto, ou determinado um prazo, se ele não se manifestar, é considerado que ele recebeu. E a partir daí, eu como vendedor sou remunerado. Então, isso pode demorar um tempo, igual você falou. Então, como que eu encaixo meu fluxo de caixa dentro dessa realidade? Eu já vendi, mas ainda não recebi. Então, por isso que eu falo que a logística anda muito lado a lado com Logitech e Fintech, elas estão sempre se conversando ali. Não adianta nada eu fazer uma venda gigante agora, sendo que eu vou receber daqui 15, 20 dias e preciso fazer uma compra. Então, isso é muito importante ser analisado como um todo e não de forma avulsa. Cara, conversando com você aqui, para os meus amigos de empresa de crédito, né? De que emitem CCB, enfim, eu vejo uma oportunidade muito grande, porque colocando aqui água no chopp dos marketplaces, por exemplo, vamos supor que, como acontece, né? Às vezes tem uma negociação da forma de recebimento, né? Então o cara pagou o cartão de crédito, aí Túlio, você vai receber depois da entrega 20 dias depois, né? Ou seja, eu já vendi o negócio, já tem uns 10 dias, o cara recebeu agora por causa da entrega e eu vou receber daqui 20 dias ainda. Então olha só a gestão desse caixa dessa empresa, fica complexa, né? Exatamente. E na hora que ela vai receber ainda 20 dias depois, é descontado dela aí 3%, alguma coisa ali, né? Então, se vem uma empresa com antecipação de recebíveis e fala assim, meu amigo, eu já vou antecipar aqui para você esses recebíveis e você vai aumentar o seu fluxo de caixa. Pode ser que ele invista mais em estoque, né, para fazer uma entrega, por exemplo, em períodos sazonais, de namorados, Dia das Mães e tal, aumentar o estoque para ele fazer uma venda maior, né? Então, gente, talvez uma parceria interessante aí com a Eletri essa parte de conexão de fintech, mais do que de meio de pagamento, eu vejo. Confesso para você que quando a gente começou a conversa, Léo, eu falei assim, cara, como que é a parte de pagamentos, ela pode entrar nesse tema? Cara, eu tô vendo que tem outra oportunidade. Tem. Né? Tem uma oportunidade de gestão de ativos. Então, para a economia, por exemplo, o Banco Central, ele consegue medir como que o país está andando pelos ativos que ele tem registrado. Se ele não sabe dos ativos que estão acontecendo, ele fica meio perdido, né? É a mesma coisa aqui. Se você tem uma eficácia na margem ali, promovido pela logística, por exemplo, cara, tem uma oportunidade bem interessante para as fintechs nesse mundo. E vocês da Letui, cara, caso tenha uma fintech interessada em alguma parceria desse tipo, vocês estão muito restritos, fala, cara, não, nosso core business é isso aqui, né? Estamos focados nisso aqui, podemos até conversar, mas, cara, não queremos diversificar muito assim, não. Como que é a visão de vocês na Letui? Bom ponto. A gente, assim, acho que a gente tem a mentalidade muito de
de Open Business mesmo, a gente senta para conversar com várias frentes, então, não só da cadeia logística, mas hoje a gente tem diversas parcerias em diversos formatos com o RP, que vai mais para essa parte de gestão empresarial como um todo, não só de produto, de integrar as tecnologias, mas de mercado também. E para fintech também, assim, acho que vale o mesmo princípio, o mesmo conceito. Então, assim, para a gente é super interessante, é uma oportunidade de mercado. Acho que o caso que eu citei aqui do Meli, ele reflete isso muito bem, né? Pô, o Mercado Livre é um e-commerce, mas a maior fonte de receita dele vem do Mercado Pago. Cara, tem conexão aí, tem negócio aí. Então, quando a gente traz esses cases e começa a se inspirar nisso, a gente tem que parar, colocar a cabeça no lugar e falar, pô, cara, eu acho que é um ponto importante a gente explorar e minimamente entender se tem alguma dor, alguma oportunidade. Acho que da fintech é uma delas, que está no nosso radar, sim. E eu sei que tem uma fintech, sei que vocês acompanham aqui o nosso amigo Túlio, vamos falar, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, pode chamar a gente lá que estou à disposição. Cara, RP, você falou também de uma outra coisa. Vocês já tem integração com alguns RPs que são nativos? Por exemplo, contratei esse RP e automaticamente já tem lá um módulo que eu posso contratar da Leto. E já tem esse tipo de parceria com o RP? Sim, bastante. Acho que esse aí foi uma das grandes mudanças, uma das grandes viradas que fez com que o negócio prosperasse de verdade. Porque o cliente, assim, acho que o primeiro sistema que ele coloca já está no checklist do empreendedor ali, né? Vou abrir um CNPJ, tratar um contador, e tem que ter um sistema para emitir nota PDV, ali. emitir nota... Isso aí já é nativo. Então, ok. Então, praticamente todos os clientes que a gente fazia prospecção, chegava até, a gente já tinha esse sistema. Legal, a gente está se propondo resolver uma dor de estoque com um outro sistema. Primeira pergunta, cara, como é que o meu sistema RP vai conversar com vocês? Então, a gente já nasceu integrado com, cara, hoje dezenas, vários. A gente tem Omie, Bling, Mainô, Sênior, TOTS, esses maiores também, SAP. Então, já é nativo. Então, o cliente tem esse RP, ok, só plugar, as APIs já se conectam. Ele tem um pedido lá que caiu no RP, ele vai, fatura para esse cara já cai para o nosso sistema, para o operador separar e vice-versa. Então, essa fluidez, ela já acontece assim, de uma forma bem... Confesso que no início é sempre muito atritoso, né? Integração, etc. Mas a gente já superou muito bem essa fase. Expertise para isso. Já roda tranquilamente. Muitas empresas de RP estão se tornando fintechs, porque como tem a movimentação toda ali do financeira da empresa, ela acaba oferecendo também uma conta digital dentro, né, para a pessoa movimentar também o dinheiro dela ali no mesmo ambiente, né? Cobrança e tal, tudo mais. E como o Foxels é pequena e média, né? Então, vocês também estão focados mais na integração com RPs que voltados para pequena e média empresa, né? Exatamente. Apesar de ter TOTOS, tal, que são gigantes. Assim, acho que as coisas se conectam. Por exemplo, sempre que eu comentei que as empresas elas estão trazendo seus centros de distribuições enormes para centros de distribuição menores, mais próximos aos centros urbanos. Então, por exemplo, hoje a Ambev é um dos nossos clientes. Então, uma grande empresa, porque a gente consegue atendê-los nesses centros mais descentralizados, que muitas vezes precisa de mais velocidade, tanto de implantação, tecnologia mais ágil, mais nova. Então, a gente acaba atendendo também essas grandes empresas muito por algumas questões como essa. Então, nos levou também a integrar com TOTOS, Sênior, SAP, esses grandes players do mercado aí, a nível de RP. Então, eu costumo dizer que a gente está navegando muito bem no PME, que é onde que é o nosso DNA mesmo, né? Que é onde a gente nasceu, onde a gente se propôs a levar essa solução para o mercado. Mas a gente aprendeu bastante com os grandes, tomamos muita porrada no início, aprendemos bastante, estamos navegando bem também assim nessas indústrias. Cara, porrada. Qual foi o desafio que você falou assim, esse vai ser difícil da gente vencer, né? Teve algum momento desse para vocês? Cara, eu acho que tiveram, assim, se eu tivesse... Acho que 3, assim, em resumo. Acho que o primeiro desafio nosso foi pessoas, assim, cultura e pessoas. Legal. Da concepção do time, trazer as pessoas certas, cara, assim, a gente teve nesse pós-pandemia ali, trouxemos muita gente para o time e de uma forma muito rápida e muito acelerada, a cultura foi se perdendo, então foi muito desafiador, a gente teve que sentar, reestruturar, refazer, então foi muito desafiador, ali em 2021, mais ou menos, assim, acho que foi uma época que a gente precisou parar, respirar e reformular mesmo. Então, acho que pessoas e cultura
foi desafiador. E também na nossa rodada de investimento, que a gente fez também, muito embora o pessoal que entrou com a gente, eles são excelentes pessoas, são pessoas inovadoras também, que compram muitas ideias, mas é sempre um momento delicado ali, né, de negociação, cultura também, né? Então a empresa já consolidada no mercado, então também teve esse momento mais de reflexão e desafio. Eu acho que cada cliente novo que entra é um desafio para a gente, sabe? Então a gente sempre tenta melhorar internamente os processos, tecnologia. Como é que a gente traz inteligência artificial para dentro da tecnologia? Como é que a gente capacita o time? Acho que eu colocaria nesses 3 pilares. Aí. É legal que parece que é o padrão, né, do desafio das empresas, né? Pessoas, problema de captação de investidor, se entra, tem feature, não tem, né? E essa parte também do cliente, né? Se não tiver cliente, cara, a empresa não existe. E cliente também é uma nova cultura, né? Cada cliente tem sua cultura, seu jeito de agir e tudo mais. E empresa de tecnologia tem essa... porque tecnologia, muita gente olha para a tecnologia como se fosse, cara, robô, né? Não é. Tecnologia é uma empresa totalmente de humanas, precisa de pessoas, de gente... acho que hoje os desenvolvedores, inclusive a maioria deles, adaptaram bem ao modelo home office e não querem voltar mais. Isso aí já. Então o desenvolvimento cultural fica mais difícil, né, dentro da organização, mas bom que vocês venceram esse desafio. Ambição da Letway. Qual que é a ambição da Letway hoje? Legal, cara. Isso aí é o que a gente... O sonho grande nosso, né? Sempre, sonho grande. Né? Mas, Túlio, sendo bem honesto, cara, assim, hoje a gente é uma empresa que a gente tem como propósito ser a maior empresa do Brasil na parte de gestão e movimentação de produtos, através dessa nossa tecnologia que a gente está levando. Então, a gente quer ser a maior empresa representativa em termos de tamanho, de faturamento, de market share dentro do Brasil, na parte de gestão estratégica de armazenagem, que é o nome que a gente dá, um nome bonito que a gente dá para esse controle logístico, de entregar o produto certo para o consumidor certo, na hora certa. Então, acho que esse é nossa grande missão. Essa é a ambição de ser, igual a startup chuta, o propósito transformador massivo seria atingir a maior parte do PTM, maior parte do mercado brasileiro, nacional. Então, o foco maior seu é o mercado nacional. Exatamente. Né? O país é pequeno, né? Dá para administrar. Exatamente. Igual eu falei, tem muito espaço para crescer e o terreno é fértil. Legal. Agora, mesmo com essa ambição nacional, já tentaram flertar nas redondezas ou vocês estão muito focados no Brasil mesmo? Cara, assim, a gente não... Eu já fiz algumas missões internacionais. Ano passado eu estava na Alemanha. Esse ano a gente foi convidado novamente, a gente passou de um processo para internacionalizar para Stuttgart. Então, eu participei desse processo. A gente sempre flerta com esse mercado. A gente tem alguns clientes, tem operações internacionais, mas a gente entendeu assim que a gente precisa colocar luz e esforço aqui no Brasil, porque tem muita oportunidade. Em contrapartida, a gente entende que talvez uma das melhores formas da gente internacionalizar seria mediante uma demanda de algum cliente. Um cliente que tem uma operação fora, algum cliente que está se internacionalizando, até por questões de custo, investimento, câmbio. Então, a gente acha que a gente, alocando nossos recursos aqui, o resultado, né, o ROI vai ser muito maior do que a gente estruturar um processo de internacionalização, fazer um investimento, sendo que a gente tem uma janela de crescimento ainda a ser explorada aqui, entendeu? Entendi. Então, assim, as coisas andam em paralelo, mas nosso foco 99% está aqui, sempre com o radarzinho ligado para se alguma coisa pintar, a gente está preparado para acelerar para fora. Legal. Legal você falar da Alemanha, porque acontece lá um dos maiores eventos industriais do mundo na Alemanha e o país que vai ser homenageado ano que vem é o Brasil. A indústria brasileira. Então, acho assim, o Brasil está tendo evidência do mercado muito grande, né? E eu vejo hoje, assim, é praticamente muito difícil uma empresa de tecnologia, de inovação, não ser flertada para o mercado de fora, né? Então, por mais que a empresa fique ali, que fala, cara, considerado mais bairrista, não, cara, aqui, mas está sempre sendo flertado por uma empresa de fora. Mas sucesso, Léo, pela trajetória e parabéns aí pela
pelo desafio, né, de empreender numa área de tecnologia. Não é uma coisa simples, eu tenho 32 anos nessa área, já vi de tudo já, né? E mais um pouco sobre essa parte. A conexão que eu esperava, talvez, nessa conversa nossa com o setor de fintech, de meio de pagamento, não foi o que eu esperava, mas me surpreendeu para o outro lado, né, que é a parte de crédito, que é onde o país está mais investindo e mais se falando. Então, acho que eu vejo uma oportunidade muito boa para as empresas de RPs e empresas também de créditos olharem para esse mercado de empresas de automação para fazer uma parceria aí. Cara, 2 recados, né, que você pensaria aí para você dar para o geral, né? Para o empreendedor da área de tecnologia, né? Sobre o que é empreender nessa área, no segmento e tal. Você já deu uma dica aí de pessoas, se é talvez um desafio. E é outro para o empresário que ainda não investiu em logística, de falar assim, meu amigo, tratamento dentário antes era de um jeito, hoje não sente dor mais, né? Fazendo essa alusão de um mercado com a outra. Qual o recado você dá e como que a pessoa pode fazer contato com a Letui, fazer um agendamento e, cara, promover um crescimento da empresa? Pô, legal, bom ponto. Eu acho que falar para o empreendedor, assim, eu acho que eu vou até parafraseando Napoleão Hill, né? Acho que na semente da adversidade nasce um retorno maior ou igual a essa adversidade. Então, assim, é desafio todo dia, é superação todo dia. Então, eu acho que você ter a adversidade como um ponto de crescimento, de aprendizado, acho que isso vai levando a gente a outros patamares. Então, é muito aquelas frases prontas, parece clichê, nunca desista, seja persistente, seja resiliente, mas isso é de fato o que acontece na gente, né? Assim, um dia você está com a frequência lá em cima, outro dia acontece algum ponto que é abaixo da sua frequência, mas você tem que ter sabedoria e consciência e calma e autocontrole para saber que isso faz parte da jornada. A gente olhar para trás, a gente vê o tanto que a gente superou e cresceu e que o caminho é longo ainda, né? Então, tem quanto tempo de mercado? Eu? A Letui. A Letui, a gente está com 5 anos. 5 anos. Então, assim, eu sempre brinco com todo mundo, né, cara? A gente está muito longe de onde a gente começou, mas a gente ainda está longe de onde a gente quer chegar. Então, o caminho, ele sempre vai se reinventando. Então, a gente vai trazendo coisas novas e mudando, né, as ambições. Igual você falou, talvez você me convide para um outro podcast aqui daqui uns anos. Eu falo, pô, Túlio, agora minha ambição mudou, agora a gente está na América Latina, a gente quer ir para a Europa. Então, a gente tem que saber fasear isso muito bem. Então, e antes de ir para outra pergunta minha, desculpa te cortar, mas é o seguinte, uma pergunta que me veio aqui agora. Vocês obtiveram ajuda de mentoria, consultoria durante esse período para ter essa maturidade, essa clareza? Um bom ponto. A gente teve muita consultoria e mentoria, não nem falaria consultoria, eu colocaria mais mentoria por alguns parceiros e pessoas que cruzaram o nosso caminho em determinadas fases. Então, só para ilustrar, assim, lá atrás a gente começou dentro de uma incubadora de empresa, nessa primeira startup que eu tive. Então, a gente teve muito suporte, melhores práticas. Então, a gente teve bons conselheiros, não conselheiro no sentido formal de um conselho, hoje, muito embora a gente tenha, mas muitos mentores que ajudaram, sim, a gente. Eu acho que sozinho a gente não conseguiria estar nem perto onde que a gente está aqui hoje. Então, hoje vocês têm um conselho consultivo formal? Do grupo, sim. Da Letui e conselho consultivo formado, não. Tá, a gente faz parte de um grupo, né, que eu citei do investimento, então tem um conselho, sim, no grupo. Legal, e agora vamos para outra pergunta do empreendedor ou do empresário que tem uma indústria, uma empresa, uma distribuição. Acho que assim, o mais importante é você ter a consciência de que hoje o bem mais valioso que você tem é o seu estoque, porque é aí que está a fonte de receita da sua empresa. Então, por que não olhar para essa sua fonte de receita e ter o controle dela para você minimamente ter em mãos o que você tem, o que você precisa ter para no final das contas acontecer isso que a gente está falando aqui, que é aumento de receita, aumento de faturamento, gerar mais valor para o acionista, gerar mais valor para você, gerar mais valor para a sua equipe, funcionário. Então eu sempre falo, a empresa cresce, as pessoas crescem, o mercado cresce, então acho que é um círculo virtuoso aí. Então, se tiver algum tempo, chama a gente, pode ser site. vários canais, o site www.letwe.com.br, Instagram vocês encontram a gente, @letui
innovation, inovação em inglês. E-mail também, relacionamento@letui.com.br. Enfim, dá um Google aí que você facilmente acha a gente. E procura o Léo lá. Léo Lima também, estou no Instagram, estou no LinkedIn, Léo Lima da Letui. Vamos bater um papo, vamos falar e trocar ideia e aprender com vocês e compartilhar aí o que a gente vem fazendo. Bacana, Léo. Léo, muito obrigado pela presença. Um propósito quando foi criado esse podcast é realmente tratar de tecnologia muito voltado para fintechs, que é a minha especialização, mas também fomentar, né, o conhecimento para empresários, para a indústria, né, de coisas novas, né? Então, sempre buscando ali empresas que tenham alguma expertise que possa agregar no conhecimento de um outro empresário, de, cara, os caras fizeram isso, eu não vou ter medo de fazer, né? Um exemplo que eu venho em minha cabeça, com tantas empresas de logísticas grandes, de automação, cara, vocês tiveram peito e criaram mais uma e estão aí crescendo no mercado, isso, né? E muito empresário às vezes fica parado ali e fala assim, pô, você mais um, né? E a inovação não está, na verdade, em ter um produto totalmente diferente, mas fazer de forma diferente para levar um valor agregado. Então, obrigado pela contribuição. Eu que agradeço. E vamos para o próximo daqui a um tempinho para ver o crescimento da Letui, já com a parte de IA, acredito, mais forte ainda nesse mercado. Valeu, obrigado, Léo. E valeu. obrigado pelo livro também. Pô, vou ler. Você me conta se você gostou. Valeu. Claro, valeu.